Eu separei aqui alguns pontos para falar na parte 2. Eu já preparei também a parte 3 e a parte 4. Então, essa semana será uma live por dia. Não consegui fazer essa semana que passou devido ao retorno, né? A gente está se adaptando ainda depois do tempo que tivemos de férias da faculdade. As aulas retornaram, faculdade, curso de psicanálise, outros cursos, os atendimentos. Então a gente, nessas últimas 2 semanas, foi bem corrido. Eu não consegui fazer essas lives. Tem os devocionais também, são 3 que nós realizamos por dia, 2 orações e uma mensagem. E ficou muito corrido esses últimos dias, não consegui fazer. Mas essa semana, que será também corrida, muito, talvez até um pouco mais, mas aí eu me organizei melhor, já planejei, me programei para que todos os dias eu faça aqui uma live e possa então chegar até a parte 7, que eu acho que é o que nós vamos fechar, mais ou menos. Não sei se vou fechar em parte 7 ou 8, mas vai ser por aí, para que as lives também não fiquem muito longas. A parte 1 ficou com 21 minutos, eu pretendo que essa parte 2 fique também com mais ou menos 20 minutos. Bem, primeiro ponto que eu quero falar aqui da nossa história, na parte 2, é que nesse período que eu citei na parte 1, que o Vida de Filho nasceu ainda dentro de uma instituição religiosa do qual fazíamos parte, ele teve que encerrar, o Vida de Filho teve que terminar. Na época, o líder, né, que estava, o líder local, estadual dessa instituição, no qual eu sempre tive muito apreço, diga-se de passagem, e ele também por mim, a nossa relação sempre foi excelente, né? Muito boa. Mas depois que nós rompemos esse ciclo, depois que saímos da instituição, graças a Deus, nunca da presença de Deus, muito pelo contrário, da presença de Deus a gente foi só se aprofundando e se enraizando e se firmando cada vez mais, e muito mais depois que rompemos esse ciclo e iniciamos um outro, né, de mergulho no Evangelho. Mas infelizmente as relações são cortadas pela maioria das pessoas que fazem parte de instituições que agem de forma sectária, exclusivistas, né? E aí, na época, então só abri um parênteses e já fechei, só para deixar claro que eu tenho até hoje um apreço muito grande por essa pessoa. Mas na época, não por vontade desta pessoa, né? Não por um sentimento dele próprio, mas por causa do sistema, né? Desse sistema religioso, ele teve que tomar essa atitude e me dar esse toque, que é uma espécie de ordem, né? E aí, ali, a gente não tem como contra-argumentar, né? Manda quem pode, como diz o outro, e obedece quem tem juízo. Então ele me chamou e falou: olha, eu compreendo todo o trabalho que esse Vida de Filho faz, acredito no teu trabalho, acredito que seja um bom trabalho. Ele às vezes me fazia perguntas sobre como é o Vida de Filho, como é que está, e no fundo ele gostava do Vida de Filho, né? E como eu disse, no que se dependesse dele, ele apoiaria, mas não dependia dele. Ele me disse o seguinte: olha, Vida de Filho não tem em nenhum outro lugar, Vida de Filho não tem em nenhum outro estado, não tem em nenhum lugar do Brasil, não existe esse nome Vida de Filho em nenhum lugar. Esse nome Vida de Filho, esse grupo só tem aqui, que você criou. Então isso não vai se perpetuar, não tem como isso continuar. Então eu estou lhe dizendo o seguinte: pega esse grupo e junta com outro que já existe, que o nome já é comum, que na época se chamava Grupo de Evangelização. Então foi essa direção que
que na época eu recebi. Terminar o Vida de Filho, juntando com outro grupo, que esse era padrão, esse era comum na instituição, em todos os lugares tem esse outro grupo. Eu entendi, compreendi, né? E tive, como eu falei, tive que obedecer, tive que seguir. E também tive o entendimento de que se nós não fizéssemos isso naquele momento, de forma tranquila e amigável, porque essa pessoa era assim, era amiga, era uma pessoa mais tranquila, não era uma liderança autoritária e que vinha de forma arrogante, impondo as coisas. Eu entendia que realmente tinha que ser feito aquilo ali, porque se não fosse feito naquela hora e com aquela liderança atual, seria feito com outra e às vezes de forma, e provavelmente, de forma não tão amigável, imposta, tendo que cortar. Então, na época, a gente fez essa junção, teve que acabar com a Vida de Filho e juntar com outro grupo, e deu para fazer isso sem tanta pressa, sem precisar fazer um corte seco, sabe? Para assustar as pessoas. Deu para fazer de uma forma mais amena, mais tranquila. Se fosse uma outra pessoa no lugar deste líder, talvez não daria. E aí seria pior ainda, porque mesmo fazendo de forma tranquila e amena, algumas pessoas dispersaram. Algumas pessoas não engoliu totalmente, não desceu isso. Por que tem que acabar? Um grupo que só tem ajudado as pessoas. Um grupo que... Porque, veja, na época, esse grupo, ele tinha um objetivo de alimentar as pessoas. O Vida de Filho tinha o objetivo de alimentar as pessoas. Não se esperava tanto das pessoas que faziam parte da Vida de Filho serviço. Elas estavam ali para serem alimentadas. E aí, aos pouquinhos, em doses homeopáticas, bem aos poucos mesmo, nós então estávamos levando as pessoas ao serviço. Que aí o Vida de Filho começou a fazer ações sociais, começou a fazer evangelismo, mas aos poucos, porque nós entendíamos que as pessoas precisavam de um alimento um pouco melhor, um alimento mais sólido, que campanhas e correntes não proporcionavam isso. Na época tinha uma reunião que não sempre também, mas algumas vezes, dependendo de quem fazia essa reunião, era a reunião menos rasa. Menos rasa. Como eu falei na parte 1, tudo era raso. Não havia profundidade. Nem o Vida de Filho naquela época era profundo. Tentava ser um pouco mais sólido, tentava se aprofundar, mas ainda no raso. Então, nada era profundo. Mas tinha algumas coisas que eram um pouco menos rasas, um pouco melhores. E na época era o Vida de Filho e a reunião que era no dia de quarta-feira. Era uma reunião um pouco melhor, de ensino. E, inclusive, essa pessoa que liderava me perguntou, esse encontro da Vida de Filho não vai atrapalhar a reunião de quarta-feira, já que o encontro da Vida de Filho é às terças? As pessoas não vão deixar de vir na quarta. Opa, voltou. Esse foi o questionamento que eu ouvi. As pessoas não vão deixar de vir na quarta pelo fato delas já serem alimentadas na terça? E aí a minha resposta foi não. Não serão. Pelo contrário, elas vão começar a ter mais desejo por Deus e vão desejar a vir ainda mais. Quem não vem, desejar vir na quarta, e quem já vem, vir na quarta com mais desejo ainda. E era exatamente o que aconteceu. E então essa reunião de quarta hoje
né, com a cabeça de hoje, deixa muito a desejar de evangelho. Não é evangelho puro, não é profundo, mas, como eu disse, ela era uma reunião melhor, porque conscientizava um pouco mais as pessoas e falava um pouco mais da vida espiritual, né? Não se dividia tanto tempo com um monte de outras coisas e se falava rapidinho, de qualquer jeito, do que é mais importante. Bem, então essa junção foi feita, e quando essa junção foi feita, tudo virou um grupo só, grupo de evangelismo, e aí nós passamos a ter um problema, que esse grupo ele era muito voltado a serviço, ao trabalho. E é claro que o serviço é bom e o trabalho é bom, se ele for feito de forma equilibrada, saudável e por pessoas que estão bem, que estão servindo outros, que estão dando depois de terem recebido. Ou seja, o serviço ele é bom. Aí eu estou contando a história e ao mesmo tempo estou aqui passando alguns ensinos, né? Reforçando, se você já sabe disso, e ensinando para você que não tem esse entendimento. Segundo o evangelho verdadeiro, o serviço ele é um transbordo de amor, um transbordo de graça. Pessoas que se dedicam ao serviço sem estarem bem, sem estarem cheias, elas vão tentar dar muitas vezes o que não se tem. E muitas acabam se enfraquecendo e adoecendo. Então o serviço é válido sim, mas é preciso ter todo o cuidado, toda uma preparação e é preciso ter o time, né? O momento do serviço ser feito. Então a gente tentava, com todas as limitações que eu tinha, eu tentava ver isso. Mas passou a ficar complicado, difícil, porque são muitas atividades, o ativismo é muito grande, né? E às vezes os processos são atropelados, não se espera, tem que ter resultado, tem que ter crescimento, e essa pressa, essa coisa dos números e metas, isso atrapalha todo um processo de crescimento saudável. Então, algumas pessoas foram percebendo isso e já não passaram a engajar tanto. Teve pontos positivos? Teve. Mas não estava como antes, né? Não estava indo tão bem com a perspectiva da época, né? Como antes. Então aí o Vida de Filho terminou, né? Terminou sim, entre aspas, né? Deu um tempo, porque anos se passaram e, como eu falei na live parte 1, Deus tinha planos, Deus tem seus planos, Deus tem seus propósitos. Então o Vida de Filho, ele voltaria em 2022, voltou em 2022, né? Foi interrompido em 2015, 16 e voltou em 2022 e voltou para ficar, voltou para sempre, né? Voltou para a glória de Deus e dessa vez, né, com o evangelho verdadeiro, se aprofundando e sem essas interferências humanas, não debaixo de um sistema religioso. Vida de Filho voltou de forma livre e debaixo apenas do senhorio de Cristo. Aleluia. Debaixo apenas do senhorio, do amor, da graça e da vontade de Cristo. É isso. E é Cristo que interfere. É o Espírito Santo que guia e que interfere. Não mais pensamentos ou ideias humanas. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, um outro ponto importante que eu notei aqui para falar com vocês é que
quando rompemos, né? Quando encerramos esse ciclo, e nós queríamos ter, a princípio, a liberdade de falar de Jesus e de se aprofundar. Então, ainda que eu não tivesse total clareza e certeza que uma comunidade, uma igreja nasceria, porque eu não tinha, né? Quando eu rompi o ciclo antigo e iniciei um novo, eu não tinha certeza de que nós plantaríamos uma igreja. E na minha cabeça, naquela altura, eu participaria, talvez, de uma me envolveria com uma igreja, ou faria trabalhos evangelísticos à parte. Eu ainda estava pensando, e a nossa cabeça ainda estava em transição, e os nossos pensamentos ainda precisavam ser organizados. Essa que é a verdade. Uma coisa que eu também tinha em mente é a internet. Fazer lives, coisas que a gente fez desde o início. Desde o início do novo ciclo, a gente fazia lives, tinha contato com as pessoas, atendíamos pessoas, mas ainda não tinha clareza. Ainda não tinha clareza total do que faríamos e quando faríamos, como e quando, onde, também não tínhamos clareza. Queríamos para Vitória, a gente estava no Rio de Janeiro, tinha algumas ideias, o chamado forte ardendo no coração, o desejo de ajudar as pessoas forte, isso nunca cessou. Contato com as pessoas, fazer vídeos, lives, atender pessoas, sempre. Cheguei a participar de alguns trabalhos voluntários com morador de rua. Cheguei a sair com o Michele, cheguei a sair com um tio meu, uma vez a gente foi no centro, lá do Rio de Janeiro, distribuir comidas e falar ali do amor de Deus. Então eu cheguei a fazer, eu queria estar na ativa, mas ainda não sabia exatamente como, né? Porque esse recomeço é muito difícil, emocionalmente, mentalmente, financeiramente, é muito difícil, muito difícil. Mas Deus nos sustentou e cuidou da gente pela misericórdia dele. Então, o tempo foi passando, esse desejo foi ficando cada vez mais forte, e até que vale a pena ressaltar aqui que teve um período, esse período mesmo de transição, 2021 até o final do ano, até o término do ano, 2021, a virada para 2022, foi um momento em que a gente tomou decisões certas, algumas decisões certas, mas também naquela época tomamos algumas decisões erradas. Como eu disse, nossos pensamentos ainda estavam se organizando. Foi depois, a partir daí, que a gente começou a investir mais no mergulho no Evangelho, autoconhecimento e buscar essa cura, ressignificar. Cada vez estava ficando isso mais forte, desaprender, manter o que é bom, desaprender tudo aquilo que não era bom e aprender correto. Ter a humildade de sentar para estudar, reler a Bíblia, reler os Evangelhos, mergulhar profundamente, compreender o porquê que as coisas eram do jeito que eram, estudar a história da igreja. Enfim, foi preciso muito estudo. Então foi difícil conciliar trabalho com estudo. A gente chegou a fazer trabalho, inclusive quando eu venho para Vitória, eu e Michele, a primeira vez, nosso retorno na Vitória, nós tivemos 3 vindas para Vitória, né? 3 vindas, 3 vindas? 3 ou 4, calma aí. À medida que eu for falar, eu vou confirmar se foram 3 ou 4. Eu vou falando, né? E a gente vai lembrando. Mas a primeira vinda foi a trabalho. Nosso retorno à Vitória foi a trabalho. E quando a gente chegou aqui, alguns irmãos comentaram: a gente precisa se reunir, vamos nos reunir. Como é que a gente pode fazer para a gente se reunir?
porque souberam que a gente estava aqui no estado, né? Nossa, lembra da época do Vida de Filho? Nossa, imagina agora, vamos nos reunir. E aí a gente acabou se reunindo, tivemos uma reunião, um encontro, e a partir dali nós entendemos, a gente já estava mergulhando no Evangelho, já estava estudando, já estava ressignificando, mas a gente estava também trabalhando e com a mente dividida com muitas outras coisas, projetos pessoais, financeiros. A partir dali, o Espírito Santo começou a nos conduzir para deixar esses projetos pessoais, para deixar essas questões pessoais e colocar todo o nosso foco e força nos estudos, para a gente se preparar para futuramente uma igreja ser plantada. Algumas coisas deram errado, né, em nossa vida pessoal, e hoje eu dou graças a Deus por isso, né? A gente amadureceu muito, tiramos lições de erros que cometemos e de coisas que deram errado. Deus, como diz o livro Deus que Destrói Sonhos, do Bibo, e se Deus derrubar o seu sorvete, ele derrubou o nosso, né? Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e foi aí que a gente falou o seguinte, Deus quer que a gente cumpra o nosso chamado em tempo integral, e para isso, e a minha família foi fundamental até hoje, mas nesse período foi ela que, economicamente falando, nos deu amparo, suporte para que a gente deixasse de trabalhar e focasse nos estudos. E aí era o dia inteiro, Michele e eu, fazendo cursos e lendo livros, e principalmente a Bíblia. Foi aí que nasceu a série Mergulhando no Evangelho, no YouTube, onde Michele e eu começamos a ler Mateus, Marcos, Lucas, João. Essa série hoje está pronta, Atos. Depois lemos o livro de Provérbios, mas assim, lendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, explicando cada um. Porque a gente passou a se dedicar nos estudos. Isso toma muito tempo para a gente poder ressignificar tudo. E não, quando chegasse o momento de plantar uma igreja, não fazer mais do mesmo. Não fazer algo que desagradasse o Espírito Santo e que não tivesse de acordo com o Evangelho. Foi um período muito difícil, de muito estudo, de muita entrega, de muitos sacrifícios, porque depois de muitos anos a gente passou a depender de ajuda de outras pessoas, ajuda de familiares. A gente, mais de 15 anos sem depender, sem precisar de ajuda de nenhum familiar, a gente passou a depender e muito. Mas Deus usou muito a nossa família, as outras pessoas também que nos ajudaram. Para quem não sabe, dependendo das instituições, dependendo das igrejas, as pessoas ao saírem, saem sem nada, saem inclusive sendo canceladas, julgadas, desprezadas e sem nenhuma condição econômica. Nem mesmo a passagem do estado para onde nós saímos de volta para o Rio foi custeada depois de tantos anos ali se dedicando, nem isso. Então foram amigos e familiares. Eu me lembro, essa questão de julgar, né? Eu me lembro que nós ganhamos de presente um empresário, um amigo na época, empresário, ele ia para o Egito, mas surgiu uma oportunidade dele viajar para outro país, para os Estados Unidos. E aí ele tinha 2 passagens. Me ligou, né, perguntando, me mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando se eu estava com passaporte ok, Michele e eu, para fazer uma viagem internacional. Eu falei, olha, nosso passaporte está ok, sim, com certeza. E fomos então presenteados para uma viagem no Egito. Olha só, uma viagem que tudo dava mais ou menos uns 30 mil reais. Se eu não me engano, passava um pouquinho, tudo, né? Hotel, comida, passagem, ida e volta, tudo custeado, absolutamente tudo. Um baita de um presente de Deus usando essa pessoa, né? Um baita de um presente que a gente recebeu. Mas eu lembro que nos comentários da época, eu poderia dar aqui dezenas, centenas de exemplos de julgamento, de cancelamento.
Mas eu estou dando só um dessa viagem, que me veio na cabeça agora. As pessoas falando, saiu rico, né? Está aí fazendo viagem internacional, estava enganando as pessoas, sendo que a gente estava sendo sustentado, né? Ajudado por várias pessoas. Deus usou e cuidou da gente usando várias pessoas. E eu poderia aqui citar vários nomes, mas eu evito nesse momento citar, porque certamente eu vou esquecer de algum. Mas, e aí eu olhava aqueles comentários e falei, meu Deus, como as pessoas julgam sem perguntar, sem saber de nada, né? Sem saber de nada. E ali eu fui aprendendo também a cada vez mais ter personalidade, saber do meu chamado e seguir firme, sabendo quem eu sou e o que Deus queria de mim, sem ficar preocupado, cada vez menos preocupado com a aprovação das pessoas, né? Principalmente pessoas que não perguntam, né? não procuram saber a realidade dos fatos. Então foi um recomeço muito difícil, muito difícil. O que você pensar aí de dificuldades que nós já passamos, que nós enfrentamos, você pode multiplicar isso por 10, elevar ao cubo, somar por 1000. Aí talvez você chegue próximo das dificuldades que nós passamos e superamos, graças à graça de Jesus, de muito mergulho no Evangelho, de muito mergulho para dentro de nós mesmos, do autoconhecimento. Então, quando a gente veio, foi feito o primeiro encontro. Depois voltamos para o Rio. Quando a gente volta, aí a gente, olha, vamos nos preparar, porque aquela história que foi rompida em 2016, 15, 16, ela vai voltar, ela vai continuar. O Vida de Filho não morreu, ele estava dormindo, ele só estava dormindo, mas agora está vivo, acordado, despertado e vamos em frente, Michele. E aí nós, então, depois retornamos à Vitória para fazer mais 3 encontros. Aí foi nossa segunda vinda. Tivemos 2 encontros num prédio, no salão de um prédio. E depois mais um encontro o terceiro encontro foi no mesmo local que foi realizado o primeiro, da outra vez que a gente tinha vindo para Vitória. Então, foram 4 encontros. Um na primeira vinda nossa, que tinha sido a trabalho e acabou tendo esse encontro, né? E a segunda vinda já foi para ter os encontros mesmo. Aí fizemos 3, foram 4. O primeiro foi no showroom, né, da nossa irmã Marli Barcelos. O segundo e o terceiro foi no prédio do nosso irmão Tiago. E o quarto encontro, o terceiro dessa segunda viagem, foi novamente no showroom. E aí a gente voltou para o Rio. Aí ali já estava muito forte. O Vida de Filho já estava muito forte no nosso coração e também estava entrando no coração das pessoas. A gente volta para o Rio, mas já volta pensando em retornar para o Espírito Santo para ficar. Mas sobre isso eu vou falar na live parte